Bom dia. Nós estamos há uma semana de dois grandes acontecimentos aqui na nossa comunidade. No próximo domingo tem início a classe de integração. E na última quinta-feira tivemos aqui o Happy Hour e já temos 35 inscrições. Em seguida, mas o lançamento será no próximo final de semana, teremos o início dos grupos pequenos. E aí, a partir de terça-feira, dia 19, todos nós estamos desafiados a participar. E é interessante que, no domingo passado, quando eu ouvia a mensagem do pastor Ricardo, creio, e agora, meu coração começou a se mover diante daquilo que a gente poderia compartilhar aqui com vocês. E é interessante que eu nem sabia que eu ia pregar, mas o meu coração já começou a trabalhar isso. E ao receber a proposta da liturgia da programação, aí veio, sim, já sei o que Deus está conduzindo. E nesse sentido, eu queria conversar com vocês hoje sobre algumas atitudes que fazem diferença na nossa vida e para o reino de Deus e para a Igreja de Cristo, no que concerne àquilo que eu entendo como avaliação de cada um de nós e a tomada de decisões que são importantíssimas para cada um. E quando pensamos em atitudes que fazem diferença, a primeira delas é em relação àquilo que eu chamo integrar. A segunda, participar. E a terceira atitude, alcançar. Quando eu digo integrar, eu estou pensando naquilo que nós chamamos de conectar-se a outras pessoas. Isso quer dizer que você, que já está, que já faz parte, que já é membro desta comunidade, você vai avaliar como está a sua integração a este corpo de Cristo, a esta comunidade de discípulos. Mas você que ainda não faz parte, você que ainda não sabe se vai ou não fazer parte da classe que inicia no próximo domingo às 8h30, é o momento de você começar a refletir mais profundamente a respeito da sua integração, real integração ao corpo de Cristo, a esta comunidade. E quando falamos em participar, nós estamos pensando em pelo menos 3 participações. Aqui chamamos dominical, ou para aqueles que são do Alphaville, aos sábados, semanal e ministerial. O que eu quero dizer com isso? Nós cremos que um dos compromissos que nós temos a partir do momento que nós integramos a comunidade dos salvos, a Igreja de Cristo, nós começamos a viver esse compromisso de, pelo menos uma vez por semana, nós aprendermos a amar mais a Deus. E nós aprendemos a amar mais a Deus, e sem dúvida alguma, uma das oportunidades que temos é aqui. É aqui onde nós podemos juntos louvar e juntos aprendermos mais a respeito da palavra do Senhor e assim amarmos mais a Ele. Mas sem dúvida alguma, nós temos também a oportunidade de amarmos outras pessoas. E esta é a proposta semanal a partir dos grupos pequenos. E por que não dizer, nós também temos a oportunidade, quando pensamos em participar, de servir ao próximo. Servir aqui, servir lá fora, de acordo com os dons
que Deus nos dá e nos capacita. E nesse sentido, quando nós entendemos isso, nós somos desafiados, sim, a alcançar. A alcançar. Alcançar aqueles que não têm o Senhor Jesus. E nesse sentido, eu gostaria de hoje, de trabalhar um pouco. Quando eu digo um pouco, é porque eu não quero trabalhar os 24 versículos de Lucas 10, mas eu vou pegar apenas alguns deles, para nos lembrar aquilo que o Senhor Jesus estava falando a respeito disso. E sem dúvida alguma, você pode, na sua casa, ler todo o capítulo e verificar nas entrelinhas que certamente essa é uma mensagem para você. No entanto, quando nós falamos em Lucas 10, nós não podemos esquecer do contexto que vem logo anterior, que é o capítulo 9, e o capítulo 9 sugere para nós, quando lemos, que o Senhor Jesus, logo de início no capítulo, ele estava desafiando os 12 discípulos, que viriam a ser os apóstolos, e os enviou para uma grande missão. E Lucas 10, ele vai começar com o envio de outros 70 discípulos. Mas o interessante é que, logo antes de Lucas 10, no final do capítulo 9, você vê 3 candidatos que aparecem diante do Senhor Jesus, querendo então se tornar discípulos. E esses candidatos são interessantes, porque o Senhor Jesus não vai atrás deles. Mas quando você lê o texto, os 3, parece, eles chegam perto do Senhor Jesus, e o primeiro deles, na hora, diz: Senhor, eu quero te seguir aonde quer que for. Aí Jesus olha para esse camarada que faz essa sua colocação no sentido de ser um enviado, de participar da missão do Senhor Jesus. E Jesus olha para ele e diz assim: escuta, presta atenção numa coisa. As raposas, elas têm as suas tocas, elas têm os seus covis. Os pássaros, as aves têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem, aquele que você está querendo entrar nesse projeto, o Filho do Homem, aqueles que participam com ele dessa missão, eles não têm onde reclinar a cabeça. Na hora que esse candidato a discípulo ouviu isso, diz o texto que ele foi embora. E é interessante que, se de fato chegaram os 3 juntos, ele deixou os outros 2 amigos numa situação muito incômoda. Porque em seguida, o Senhor Jesus olha para o outro e diz assim: escuta, segue-me. E ele foi tomado por essa surpresa do Senhor Jesus, e ele responde para Jesus: Jesus, permite-me primeiro eu ir sepultar o meu pai. A questão é que o pai dele não tinha morrido. A questão é que não havia um velório. A questão é que ele estava dizendo para Jesus o seguinte: Jesus, tudo bem, eu entendo perfeitamente, mas depois que eu ouvi o Senhor dizer que nós não teremos sequer um lugar para repousar, eu preciso primeiro pedir permissão para o meu pai que está vivo. E quando ele morrer, aí então eu vou seguir o Senhor. Mas na mesma hora que falou isso, ele deu linha. Ele foi embora. Aí ficou o coitado do terceiro sozinho. A gente tem cada amigo às vezes na vida, né, irmão? Você já aconteceu isso com você alguma vez? De repente você está numa situação dessa e daqui a pouco um vai embora, o outro vai embora e você fica: meu Deus, que coisa maluca. E o outro candidato não precisou que Jesus falasse nada para ele. Ele simplesmente disse para Jesus assim: olha, presta atenção, Jesus, seguir-te-ei, mas deixa primeiro eu despedir do pessoal lá de casa. Esse aqui não arrumou desculpa de papai morreu, nem que ele não tinha lugar para dormir, a questão do conforto. E Jesus olha para ele e diz assim: ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
Você prestou atenção nisso? Ninguém que tendo pegado a mão no arado e começa a olhar para trás é apto para o reino de Deus. A partir daí, inicia, então, o capítulo 10, versículo 1, onde você pode acompanhar quando o autor Lucas diz que depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Existem algumas Bíblias, algumas traduções que apresentam 70 discípulos. A tradução que nós usamos aqui, a NVI, aparece 72 discípulos. Isso porque alguns manuscritos gregos dividem entre 70 e 72. Portanto, se de vez em quando você ouvir, e eu gostaria de falar sempre 70, porque é mais fácil do que 72. A questão dos 70 que foram enviados. Por quê? Porque Jesus tem um sério problema com aqueles que só têm o desejo de segui-lo sem ter um compromisso maior com o Evangelho. E, infelizmente, a exemplo dos 3 candidatos, a gente percebe que muita gente, muitas vezes, estão participando, mas participando de algo que, na verdade, fala ao seu coração, mas não desenvolve, a partir daí, algo significativo na vida. Algo que realmente tem a ver com o envio, tem a ver com o ministério, tem a ver com a comunidade, tem a ver com aquilo que traz o crescimento da própria igreja do Senhor Jesus. E quando você pensa na missão dos 70, você tem que pensar na sua missão. Quando você pensa na missão dos 70, você tem que pensar na missão da igreja. Acompanhe. Pode ler comigo? A missão dos 70 é a nossa missão. O alcançar deles é o nosso alcançar. Pois a igreja de Cristo não faz missão. Ela é o quê? Missão. Eu não sei quem escreveu isso que eu vou falar. Eu não sei onde eu li. Mas o fato é que eu me lembrei, quando estava preparando essa mensagem, de uma placa que deveria ser colocada em algumas igrejas, eu creio que até na nossa comunidade. E se nós não vamos colocar placa, eu acho que não é necessário, mas que pelo menos fique na nossa mente. E hoje, quando você sair daqui, imagine você que tem uma placa logo na saída do portão, que está dizendo assim: a partir do momento que você sair fora desse portão, você está pisando em solo missionário. A partir do momento que você sair desse portão, você estará pisando em solo missionário. Quando você pensa na missão dos 70, é exatamente isso que o Senhor Jesus está querendo. É exatamente isso que o Senhor Jesus fala para mim e para você, e fala para as igrejas em todas as épocas e eras, de que esta é a missão: alcançar. Alcançar. No entanto, para alcançarmos, é necessário que a gente avalie a todo momento como está o nosso integrar, como está o nosso participar e, sobretudo, como está o nosso alcançar. Observe, o alcançar, de acordo com o Senhor Jesus, não é uma tarefa solitária. E esse é o grande desespero de muita gente, quando quer fazer dessa tarefa algo solo, algo solitário. A igreja de Cristo, no Novo Testamento, ela começa com 12. Só que quando você chega em Lucas 10, nós já temos 70.
Quando você vai para Atos capítulo 2, quando da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, a igreja reunida no cenáculo já era de 120 pessoas. O que você vê é uma igreja crescendo, crescendo. No entanto, quando o Senhor Jesus envia, ele sempre tem essa estratégia de 2 em 2. Por quê? Porque daí você tem a reciprocidade, porque daí você tem o encorajamento, porque daí você tem o testemunho e, sobretudo, a verdadeira amizade. Quando você tem alguém do seu lado que está contigo, que está orando por você, que está fazendo missão com você, que participa de um ministério com você, essa pessoa, sem dúvida alguma, será aquela que vai ouvir você, vai orar por você, vai encorajar você. E é por isso que o Senhor Jesus estava fazendo justamente isso, de 2 em 2. Porque na vida cristã, existem momentos que nós vamos precisar muito de encorajamento. O integrar pode até ser uma atitude solitária, porque muita gente vem à igreja e às vezes vem sozinho, às vezes vem sem a companhia do seu cônjuge, às vezes vem sem a companhia da sua família ou dos seus amigos, chega aqui sozinho. Se integra sozinho por causa daquilo que Deus faz no coração em Cristo, mas com o passar do tempo, essa pessoa, ela vai poder experimentar o que disse Salomão em Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Portanto, nesse desafio proposto por Jesus, procure sempre ter alguém ao seu lado. E Jesus enviou 70. E enviou 2 a 2. Você tem alguém? Você tem alguém? Você tem alguém que está mentoreando, discipulando você? Você está discipulando alguém? Quando nós falamos em integração, nós estamos falando de pelo menos 35 pessoas que nessa semana deram um nome e que vão ser acompanhadas por alguém. Quando nós falamos em participar dominicalmente, semanalmente, ministerialmente, nós nunca estamos falando de ministério ou de algo que você vai viver uma carreira solo. Nós estamos falando de alguém. De alguém que o próprio Deus colocou na sua vida e na sua história para fazer diferença nesse envio. Mas vamos seguir em frente. O alcançar é que abre as portas para o Evangelho. Diz-nos o texto que ele enviou de 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Em outras palavras, o Senhor Jesus estava enviando esses discípulos que iam à frente e que anunciavam ali aonde quer que eles estivessem que o Senhor Jesus viria. Portanto, é o alcançar que abre as portas para o Evangelho. E é interessante que muitas vezes o que atrapalha nesse sentido, quando nós temos o desejo de alcançar alguém, é a nossa pressa. É a nossa pressa. É a nossa pressa, às vezes, de ver alguém convertido, transformado, salvo. Quantas vezes você não desistiu de falar do Evangelho para alguém, porque você foi na frente e disse assim: eu agora estou preparado para fazer isso, essa pessoa vai ouvir, e essa pessoa vai ter o coração transformado, e isso não aconteceu. Não esqueça que na vida cristã, que no nosso ministério de envio, muitas vezes você é aquela pessoa que Deus está enviando para abrir as portas para aquele que virá. E Jesus, pode ter certeza, Ele vem. Não tenha pressa.
A salvação, ela acontece de forma diferente na vida das pessoas. A salvação é um processo. Por isso que pregar o Evangelho é a única forma de as portas do inferno não prevalecer. Ruim, pior é quando você já está integrado, participando e não está alcançando. Pior é quando muitas vezes você está vivendo num ambiente onde você mais se parece um agente secreto do reino. Você sabe que o agente secreto do reino está em muitos lugares. Está presente em tantos lugares na nossa cidade. E Jesus muitas vezes não se achega a um coração, porque você ainda não deu o start, porque você ainda não percebeu que é aquele que pode abrir as portas para o Evangelho. O grande desafio da comunidade presbiteriana Chácara Primavera é Valinhos. Pastor Ricardo tem falado aqui, sempre, Valinhos. E quando você ouve a voz do pastor da igreja, nós estamos olhando para um certo lugar, preste atenção. Porque geralmente um pastor, principalmente com o dom que o Ricardo tem, jamais falaria algo se Deus não estivesse falando ao coração dele. No entanto, aqui vem uma palavra para aqueles que são da região de Valinhos. Ao dizer Valinhos é o nosso desafio, nós temos a certeza de que nós já temos discípulos que moram em Valinhos e que certamente Deus estará usando esses para abrir as portas para o Evangelho. Está entendendo? Como isso é importante? Como as coisas não acontecem ao acaso? Então o pessoal de Valinhos já vai sair daqui hoje com uma responsabilidade maior. O negócio é sério, e é sério mesmo. Por quê? Porque é o alcançar que faz tudo isso. Volto a dizer, pregar o Evangelho é a única forma de as portas do inferno não prevalecer. Mas temos um outro ponto. Alcançar supera fronteiras, apesar dos poucos desbravadores. Toda vez que você quer alcançar, não obstante o número de pessoas que você tem ao seu lado, mas você pode ter certeza de que isso vai superar fronteiras. Fronteiras. Jesus advertiu que a seara é grande. Ele diz aí, olha, a colheita é grande. O problema são os trabalhadores, que são poucos. Estando em Jerusalém, ele profetizou, Jesus, para os seus poucos discípulos que iriam para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor foi muito claro em Atos capítulo 1, versículo 8, quando ele diz assim: vocês vão receber poder, vocês não vão com algo de vocês mesmos, vocês não vão com a capacitação de vocês, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E isso chegou a Campinas, graças a Deus. Você só está aqui nesta manhã, tendo a oportunidade de participar desta comunidade, porque algo sério, de compromisso, foi tomado por pessoas que ouviram essa palavra do Senhor Jesus, e não obstante o número pequeno de pessoas, eles foram em frente. Quantos anos vai completar a nossa comunidade? 12 anos. Eu sei o que eu vou falar aqui, não é novidade. Mas lendo a história, e a história está registrada para aqueles que quiserem ler, basta você acessar o site da igreja. A comunidade, na verdade, olha só como que Deus trabalha as coisas. Começou no coração de um pastor chamado Ivan. Nosso amigo, muito amigo do pastor Ricardo. O Ivan conversou com o pastor Ricardo daquilo que tinha no coração dele.
O pastor Ricardo foi enviado a um casal, presbítero Ralph e Silvia, em agosto de 2000. Depois eles já estavam começando. Poucas pessoas. Poucas. 3, 4, 5. Um pequeno grupo. Gente, que grande igreja. O que significa isso? O alcançar supera fronteiras. E é assim que o Evangelho se estende. É assim que o reino de Deus vai aqui, ali, e vai realmente se alastrando. E você pode ser um desses poucos desbravadores que aceita o desafio de fazer diferença onde quer que você vá. Eu conheci um amigo, o nome dele é Armando Bispo, é um nome conhecido no meio evangélico. Ele é pastor da Igreja Batista Central de Fortaleza. Eu joguei bola com ele, para vocês terem uma ideia, nos anos de 85, na zona norte de São Paulo. E mal sabia ele que estava jogando com um futuro pastor, e mal sabia eu que estava jogando bola com um futuro pastor. Mas era interessante que, no futebol, a gente já notava a diferença um no outro. A gente não falava palavrão, né? A gente não dava... a gente não chutava a canela de ninguém. A gente também não orava durante o jogo, né? Não é assim, né? Não é tanta santidade assim. Mas eu olhava para o Armando e falava assim, esse camarada é gente boa. E nós éramos amigos só de futebol, porque a gente se conhecia no futebol. Aí, de repente, aquele time não era tão bom assim, acabou. E eu só fui ver o Armando anos depois em Goiânia. Goiânia. Aonde? Jogando futebol. Só que quando eu fui jogar futebol com o Armando lá em Goiânia, na verdade eu fui participar de um mini congresso. É interessante como é que Deus moveu o meu coração para aquilo. Não dá tempo para ficar contando aqui também a historinha, mas Deus moveu o meu coração para sair de São Paulo, ficar em Goiânia 2 dias e voltar para São Paulo. Só que eu cheguei um dia antes e nós fomos jogar futebol, porque a igreja que recepcionou o congresso fez um jogo de futebol a pedido do pastor Armando. O cara gosta de bola, gente, que é uma coisa maluca. Aí quando nós vamos lá no futebol, quem está? E eu joguei no time do Armando, lógico, do Armando Bispo. Aliás, ele é bispo mesmo. E nesse sentido, a gente se aproximou mais. E ele disse, Eduardo, onde você está? Eu falei assim, eu estou numa igreja de São Paulo, começando uma igreja, e você sabe como todo começo é difícil. E ele falou assim, rapaz, eu estou começando também uma igreja, mas graças a Deus as coisas estão indo muito bem lá em Fortaleza. E qual é o seu objetivo lá em São Paulo? Aí eu fiquei sem resposta. Eu falei, o meu objetivo é pregar, dirigir escola bíblica. Ele olhou para mim e falou assim, rapaz, você precisa ter um objetivo na vida. Como pastor. Você não precisa simplesmente ficar pensando, eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que fazer oração. Existem mais coisas, Eduardo. O meu desejo é alcançar fortaleza para Cristo. E eu fui conhecer a igreja dele. Hoje, a igreja... Isso aqui é alguma coisa para nós pensarmos também. Agora eu vou jogar o fogueira aqui, pastor Ricardo que se vire. A igreja dele estava num crescimento tão grande que eles compraram uma área em Fortaleza, junto à grande Fortaleza, chamado Rio das Pedras. 80 mil metros quadrados eles compraram. Aí você passa, 80 mil metros quadrados é muito dinheiro. Não, na época que foi comprado não era tanto dinheiro. Lógico que era muito dinheiro, mas nem tanto. E eles fizeram um projeto para a construção de uma igreja, onde você vai lá com a sua família no domingo, e você pode passar o dia todo na igreja, tem restaurante, tem tudo. Você vai passar o dia com a sua família e ainda vai participar dos cultos. E hoje, se você for lá, existe uma grande tenda, porque enquanto se constrói, já está funcionando a igreja com todos os ministérios. E essa igreja está crescendo de modo espantoso. E qual o desejo dele?
alcançar fortaleza para o Senhor Jesus. Às vezes nós ouvimos frases como essas e pensamos assim, essas coisas de alcançar Campinas, Fortaleza, São Paulo, isso aí é muito utopia. Ok. Eu quero dizer para você que também eu não vou atrás de todos aqueles que querem alcançar o mundo. Mas o Senhor Jesus disse ir por todo mundo e pregar o Evangelho a quem? A toda criatura. Portanto, não há nenhum problema em você dizer, o meu sonho é alcançar Campinas. O meu sonho é desbravar essa grande fronteira. O meu sonho é começar na minha casa a fazer diferença, pois se eu entrei só aqui, eu sei que Deus quer despertar o coração daqueles que fazem parte, que são os meus entes queridos. Se você entender que Deus está realmente enviando você, amanhã ou quarta-feira, sem dúvida alguma você vai começar a falar do Evangelho para aquele que trabalha ou estuda ao seu lado. Por quê? Porque é isso. Isso é alcançar. Ainda somos poucos trabalhadores, mas nós temos um alvo definido. E nesse sentido, não entenda de outra forma, porque coisas maravilhosas, grandiosas, Deus fez pelos seus discípulos e fará por todos aqueles que abraçarem esse desafio. Independente se você seja no mínimo 2. E nós somos muito mais do que esse quórum. Mínimo. Muito mais. Quarto lugar. O alcançar precisa de oração constante para que Deus chame outras pessoas. Os trabalhadores são poucos, pastor. De fato, são. Mas veja o que o Senhor Jesus disse. No versículo 2, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores. Orem. Às vezes nós pensamos que os missionários somos nós. Na verdade nós somos. Mas o missionário por excelência é Deus. É Ele que provê todas as condições para a missão. É Ele que dá todas as condições possíveis para você fazer essa diferença. É Ele que vai, sem dúvida alguma, mover você a uma atitude diferente. É Ele. A questão é, para que tudo isso aconteça, existe a necessidade da oração. A colheita é grande. A colheita é grande e são poucos os trabalhadores, por isso que nós precisamos orar. Sem oração, não há missão. Oração e missão caminham juntos. Missão sem oração é suor e tempo desperdiçado. Se na minha última mensagem eu fiz questão aqui de enfatizar o ministério de oração dessa igreja, e eu fiz por motivos que eu mesmo vi, sábado passado, retrasado, perdão, eu pude ver parte desse ministério, muita gente. E aquilo acendeu meu coração. Aquilo realmente me motivou ainda mais a trabalhar dentro daquilo que é esperado de mim, como um dos pastores da comunidade. Mas aqui, eu quero estender um pouco mais, que essa responsabilidade da oração não é apenas de um ministério da igreja, mas esse ministério, sem dúvida alguma, é para todos nós. Por quê? Porque nós vivemos uma onda de ativismo sem igual. Sem igual. E igreja, nós descartamos o ativismo. A questão da igreja não é o ativismo, mas a oração. Ativismo é ação sem oração. E nós precisamos entender que a igreja, para que ela realmente possa alcançar, ela tem que se dedicar muito mais à oração, principalmente no mundo evangélico de hoje, que também foi abalado por aquilo que nós somos condicionados a todos os dias, a viver uma vida que dê lucro. A viver uma vida onde você tem que pensar no seu investimento, na sua conta bancária.
E muitas vezes, quando você faz tudo isso, você pensa então que a salvação, que o alcançar, vai depender da sua capacidade, da sua inteligência, da sua força. Negativo. O alcançar precisa de oração constante. É Deus quem faz a obra. É Ele que levanta todas as condições para que isso seja feito. Por isso, devemos orar todos os dias para que mais pessoas conheçam o Senhor Jesus através das nossas vidas. Mas tome cuidado. Leia só o que está escrito aqui agora. A oração mais perigosa é aquela de que devemos pedir ao Senhor que envie obreiros para a sua seara, pois Ele pode gostar e nos enviar aos lugares mais esquecidos e negligenciados pela igreja evangélica. Você quer orar? Tome cuidado. Vocês viram qual foi o meu último testemunho aqui, né? Eu orei e fui parar na casa de detenção. É assim. É assim. Vamos em frente. O alcançar exige coragem e disposição. Por isso são poucos os que aceitam o desafio. Olha o que Jesus disse: vão, eu os estou enviando como cordeiro entre lobos. Entrar na igreja não é difícil, viu? Entrar na igreja é a coisa mais fácil que tem. Cantar glória, glória, aleluia também não é difícil. Não é mesmo, Wagner? Não. Mas viver, o alcançar, não é uma tarefa fácil. Sabe por quê? Porque muitas vezes você terá que entrar no território de gente decaída. Muitas vezes você vai ter que ter contatos com pessoas que estão em desordem moral. Muitas vezes você vai ter que enfrentar pessoas e situações opostas totalmente a Deus e às coisas de Deus. E isso exige a humildade de um cordeiro e, ao mesmo tempo, a coragem de um leão. E é interessante que você pode falar com o texto: Senhor, por que o Senhor nos manda como cordeiros? A resposta não é difícil. Porque o Senhor Jesus foi enviado como cordeiro. Eu sou o cordeiro que tira os pecados do mundo. Se Jesus foi um cordeiro, por que a gente quer ser outra coisa? Cordeiro. E eu creio que não é necessário aqui falar para vocês a respeito das qualidades de um cordeiro, da sua mansidão, da sua total incapacidade para fazer algumas coisas. Mas é justamente isso que Jesus pede de nós: disposição, como um cordeiro, para enfrentar lobos. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, o apóstolo Paulo, que estava em Éfeso, ele diz que uma porta ampla e promissora se abriu para ele. Mas no mesmo versículo ele continua dizendo: mas havia muitos adversários. Isso é para nós entendermos. Não só aqueles que são pastores, não só aqueles que são presbíteros, que muitas vezes têm decisões e que muitas vezes estão no fronte. Mas todos nós, quando decidimos viver uma vida que faz diferença e viver uma vida onde o seu projeto é o alcançar, você tem que saber de antemão que aonde quer que você for, você vai encontrar lobos. Mas lembre-se, Salmo 126 diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e muitas vezes chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus feixes. Vale a pena. Vale a pena. Em sexto lugar, o alcançar é uma tarefa urgente. Mulheres,
Não levem bolsa. Não levem saco de viagem, nem sandálias, nem saúdem ninguém pelo caminho. Eu fico imaginando os jovens, e talvez um dos seus filhos está lá no acampamento. Você já viu a bolsa de alguns que lhe levam para ficar 4 dias? Coisa de maluco, né? A minha filha mais nova, toda vez que nós vamos viajar, é um caso sério. E não falem para ela quando ela vir para cá domingo que vem, não falem para ela que eu falei isso. Mas a bolsa dela toma todo o porta-malas do carro. Eu falei, o que você leva tanto aí dentro, menina? Ah, pai, precisa ter secador, precisa fazer a unha, precisa fazer... Eu falei, gente, para com isso. É 3 roupas por dia, para ficar num lugar onde você vai amassar terra todo dia. Coisa de doido. Agora, quando Jesus diz que não era para levar nem bolsa, nem mala de viagem, nem calçados, e nem ficar saudando as pessoas pelo caminho, na verdade, ele não está dizendo que era para andar descalço. Ele não está dizendo que não era para você levar uma pochetezinha. Não é esse o nome? O problema é que Jesus, ele conhecia bem a sua cultura. E ele sabia que um judeu, quando encontrava outro judeu, o negócio era sério, irmãos. A saudação de um judeu, a saudação de um oriental, para ser mais claro, é muito diferente da nossa. O judeu, quando encontra um outro, ele vai falar da família do Salim todinha, primeiro, como vai, aquela coisa toda. Além do mais, as expressões corporais, é aquele negócio assim, sobe, desce e vai. Isso toma muito tempo. Jesus falou, vocês não têm tempo para isso. A saudação, ela depende de cultura para cultura. A nossa saudação, ela é bem mais rápida, né? Principalmente na igreja. É muito gostoso. Aliás, essa semana, falando em saudação, a gente teve uma reunião aqui, e os diáconos disseram para a gente assim, para os pastores que gostam de ficar saudando as pessoas, não fiquem no corredor saudando as pessoas. Vocês atrapalham a passagem das pessoas. E eu lá com a maior boa vontade, lá como vai, prazer Eduardo, sim, é aquela coisa gostosa, estou chegando agora, não conheço ninguém, né? Mas não pode fazer isso, tem razão. Eu lá e o pastor Silas, parecendo assim dois... Para com isso, rapaz. Eu fui fazer uma viagem missionária para Moçambique, em 2011. E esse negócio de saudação é uma coisa que a gente precisa aprender. Realmente, as culturas são diferentes. Lá você não pode chegar simplesmente e estender o braço e a mão para uma pessoa e cumprimentá-la. Se você fizer só isso, você poderá ter um problema. Porque uma saudação respeitosa, você tem que colocar o braço à frente e o seu braço esquerdo com a mão tem que ficar debaixo do cotovelo. Entendeu? Então vai cumprimentar alguém. Se você vai cumprimentar uma mulher, não chegue muito perto. Por isso que você tem que colocar o braço e segurar para ficar bem longe, né? Aquela coisa, você tem que fazer assim. E é interessante, irmãos, que a gente está acostumado há 50 anos no Brasil de outro jeito, né? Você chegava lá, oi, como é que vai? Esse negócio de bater e tal, aquele negócio, para com isso, lá não tem. Se você fizer isso, vai ter briga lá, né? E os caras são fortes. O presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana em Moçambique, 2 metros e pouco de altura. Toda hora que eu chegava a cumprimentá-lo, né? É essa coisa gostosa. E é assim, lá. Quando você vai cumprimentar alguém, eles querem saber como que está a família. E a família toda, que inclui a esposa, filhos, tios, avós, e aí vai. Os caras demoram demais. Eles gostam de conversar. E às vezes a gente estava atrasado para começar a programação, e eles diziam assim, não é assim não, aqui é tudo diferente. Aqui na comunidade nós temos horário certinho, né? Bateu, pum, começa. Lá só começa quando as pessoas querem, não é o pastor. E eu ficava perdido lá, Ricardo. E geralmente quem começa lá são as mulheres, que sentadas começam a cantar. E por sinal, cantam bonito
demais. Então imagine a coração aqui, eu sentado para começar a trazer uma palavra, o horário já tinha dado para começar, e eu lá sentado, e nada, e de repente alguém olhava para uma dessas mulheres, e ela começava a cantar uma música, gente, e aí as pessoas começavam a ficar contagiadas por aquela música, sem nenhum instrumento. Aí alguém tocava e dizia assim, agora sobe, agora é sua vez, vai lá e fica no púlpito. É elas que começam. Faz parte da saudação. Quando termina o culto, imagine vocês, eu fui pregar, eu estava num grupo de 10 pastores, tinha alguns jovens, e eu fui convidado para pregar na igreja do presidente do Supremo Concílio, uma igreja grande. E eles tinham culto às 7 horas da manhã e umas 10 horas da manhã. 7 horas da manhã, a igreja lotada. Lotada. Começou às 7h30, tudo bem, né? Porque só começa quando elas começam a cantar. Mas quando terminou o culto, e aí terminou, um culto muito marcante, principalmente por causa das músicas cantadas. Aí o pastor chega para mim e diz assim, pastor Eduardo, nós vamos ficar à porta agora para cumprimentar as pessoas. Eu falei, ok, faz parte, faz. Quando nós começamos a sair no corredor central, a igreja começou a cantar uma saudação de obrigado, de agradecimento pela nossa ida. E é interessante que aquela saudação só terminou cantada quando a última pessoa saiu da igreja. Quase meia hora de saudação. Vai cantando, vai dançando e vai cumprimentando. De vez em quando parava alguém para conversar alguma coisa ainda. Imaginem vocês como é essa questão. E Jesus, entendendo como era a cultura da sua época, disse assim, olha, é urgente, é uma tarefa urgente. Não fique perdendo tempo com as coisas que não têm nada a ver com missão. E aqui eu chamo a sua e a minha atenção porque muitas vezes nós não conseguimos cumprir alcançar esta missão, porque nós estamos rodeados de muitas coisas que são desnecessárias, sejam bolsas, sejam sacos de viagem, isso é logicamente para nós pensarmos. Veja essa frase aqui de Hans Hoffmann. Se você quer que o necessário sobressaia, então se livre do desnecessário. O que é desnecessário na sua vida? Que tanto está atrapalhando aquilo que é um projeto que está no coração de nosso Deus. 7º lugar, o alcançar tem uma mensagem específica que não se perde jamais. A mensagem não se perde. Não pense você que aquilo que você falou cai no esquecimento. Jesus está dizendo aqui que a nossa mensagem é uma mensagem de paz. Quando você for conversar com uma pessoa, ou quando você entrar numa casa, diz o Senhor Jesus, paz seja nessa casa. Você está dizendo, pastor, então, que quando eu for, de repente, visitar alguém, falar com alguém, eu devo levar a paz? Sim. Imagine você entrando numa casa a partir de agora e quando você entrar, fazendo uma visita, uma confraternização, não importa, paz seja nessa casa. Tem coisa mais bonita do que você levar a paz, do que você ser um pacificador? E Jesus ele vai dizer nessa passagem que se houver nesta casa um filho da paz, vai repousar sobre ele a paz. E se não houver um filho da paz, Jesus diz que essa paz voltará para você. Em outras palavras, essa mensagem ela não se perde jamais. Mas ele diz também que essa mensagem é uma mensagem de compaixão. Diz ele, curai os enfermos. Nós buscamos a cura através da oração e dos meios que Deus nos possibilita para a cura das pessoas. Deus usa todos os meios. E nós somos os instrumentos de Deus para orar pelas pessoas que estão enfermas, para realmente agir com misericórdia para com aqueles que tanto precisam de misericórdia. E também é uma mensagem de alerta
porque nessa nossa mensagem nós precisamos destacar que está próximo o reino de Deus. Jesus diz no versículo 9: anunciai-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. O reino de Deus chega como sinal. E o que é esse sinal? A igreja. A igreja é um sinal do reino de Deus. Chega com uma mensagem. E qual é a mensagem? Jesus salva o pecador. Qualquer um. A salvação está àquele que realmente se achega à bondosa misericórdia e graça do nosso Deus. Essa mensagem também chega com justiça, porque você tem que falar que a volta de Cristo está próxima. Por isso que naquele tempo o missionário deveria sacudir o pó das sandálias, caso alguém desprezasse a mensagem que ele estava dizendo, porque aquela mensagem tinha um alerta supremo. Então essa mensagem jamais volta vazia. Veja o que diz Isaías: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Nenhuma das nossas mensagens, quando elas têm esse objetivo de cumprir a missão a qual Deus colocou sobre a nossa vida, nenhuma delas voltará vazia. E eu quero dizer para vocês que quando o Senhor Jesus enviou os 70 com esta missão, o resultado, quando eles voltaram, foi um resultado de grande alegria, que eu peço para vocês acompanharem aqui, porque nós estamos aqui partindo para uma conclusão juntos. Primeiro, a alegria dos discípulos pode ser a nossa alegria, quando virmos que o nome de Jesus é realmente poderoso. Por que eu digo isso? Porque o versículo 17 diz que os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Em teu nome. Isso para você e eu entendermos que o nome de Jesus é poderoso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O nome de Jesus é poderoso. Muitas vezes é a nossa pouca fé que não crê no poderoso nome do Senhor Jesus. A sua alegria pode ser outra, se você confiar no poderoso nome de Jesus. A alegria de ver as portas do inferno se abrirem. Jesus afirmou no versículo 18, depois deles dizerem: até os demônios se submeteram a nós. Aí Jesus diz no versículo 18: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu vi. E Jesus não mente. Os meus olhos viram Satanás, e Jesus aqui não está falando a respeito, irmãos, apenas da expulsão de Satanás do céu. Mas ele está falando da derrota de Satanás diante da pregação do Evangelho. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Porque quando uma alma realmente se converte ou alguém é liberto do poder do maligno, não apenas a festa no céu, como o poder de Satanás, ele é diminuído diante da pregação, diante do poderoso nome do Senhor Jesus. Portanto, nós, como aqueles que aceitam esse desafio de alcançar, a nossa alegria também poderá ser essa, quando nós crermos neste poderoso nome do Senhor Jesus. Mas também temos, em terceiro lugar, a alegria de saber que temos uma bênção especial e eterna. Jesus diz para eles assim: olha, não fiquem apenas alegres porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito nos céus. Essa é a nossa alegria. Porque você vai encontrar pessoas que têm dons especiais, sem dúvida alguma. E que elas podem até olhar para si e dizer: eu sou o cara. Mas Jesus diz assim: não fique alegre por isso. Não fique alegre pelo efeito da sua oração, ou pelo resultado dela, ou pela sua condição de ver alguém que está passando por uma situação espiritual muito desanimadora. Isso pode trazer mal ao seu físico.
Se você tem condições de ajudar uma pessoa assim, não fique apenas feliz por causa disso, mas fique feliz porque o seu nome está arrolado nos céus, está escrito no livro da vida. Você tem certeza disso? Você tem a convicção disso? Você pode se alegrar nisso? Você pode se alegrar hoje porque você vai para o céu? Você tem a certeza de que realmente você é salvo? De que você pode se integrar à igreja de Cristo? De que Deus deu toda a condição para você participar, não só amando mais a Ele aos domingos, não só amando outras pessoas que Deus coloca na sua vida, mas que Deus deu toda a condição para você alcançar essa bênção especial e eterna. É isso que Deus quer que você tenha como convicção no seu coração. E finalmente, a alegria de participar de uma missão inigualável. Você pode ler comigo esses 2 últimos versos? Felizes são os olhos que veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Tem muitos pastores que gostariam de ver o que está acontecendo nesta comunidade e não podem. Tem muitas pessoas que estão vivendo em igrejas da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, que gostariam de participar de algo que Deus está fazendo aqui. Eu quero dizer para você que eu venho de uma grande cidade, São Paulo, que não é muito diferente da grande cidade de Campinas. Mas existem muitas igrejas que estão morrendo. Morrendo. Definhando. As reuniões de avaliação das igrejas que nós chamamos do presbitério são grandes tristezas, porque quando nós olhamos os resultados, a gente não percebe essa felicidade de ter o resultado que aqui está tendo. Queridos, queridas irmãs, há um mover especial de Deus nessa comunidade. Aproveite isso. Aproveite o que Deus está fazendo aqui. Eu não tenho dúvidas alguma de que aquilo que Ele está fazendo aqui, Ele quer colocar isso na prática de cada um daqueles que vêm aqui, que fazem parte dos grupos. Não tenha dúvida de que esse é o momento. Essa é a oportunidade. Esse é o desafio. Mas poderá ser uma alegria muito maior. Felizes são os olhos que veem. Muitos profetas desejaram ver isso, o que vocês 70 fizeram. Jeremias pregou durante 40 anos e não teve nenhuma conversão. Ah, como ele queria ver isso. Ah, como Isaías queria ver isso. Isaías que teve que mudar o nome dos seus próprios filhos ao pregar o Evangelho. Se você acha bonito o nome do seu filho, imagine você ter que colocar o nome de Rápido Despojo, Presa Segura, no nome do seu filho. Ele não viu isso. O que ele viu foi dia após dia o seu povo caminhar para um lugar chamado cativeiro. E eu termino. E eu peço que você mais uma vez olhe para o nosso slide. Essas são as atitudes que fazem diferença.
E se você fosse para casa hoje pensando na sua verdadeira integração, se você realmente está conectado a outras pessoas, participação e o alcançar, a grande pergunta é: onde você está? Aonde você está? Ah, pastor, eu ainda estou no integrar. Isso é um lugar confortável. Jesus está chamando você para algo maior. Ah, pastor, então eu vou começar a participar dos grupos pequenos. Eu sei que domingo que vem, sábado que vem, nós vamos ter um grande movimento aqui na igreja. Ok. Que bom que você pensa assim, que bom que você participe. Mas não fique apenas nisso, porque ainda pode ser confortável. Existe o passo final. O propósito e a missão final. Alcançar aqueles que não têm Jesus. Lembre-se, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, diz Paulo, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se você realmente ama o Senhor Jesus e ama a igreja de Cristo, não fique fora desse desafio. Não fique fora. Se Deus está trazendo você aqui, é porque Ele tem muito mais para a sua vida. Vamos louvar ao Senhor e encerramos juntos, cantando.